Fala, turma, vamos começar aqui mais um episódio do nosso Tudo Novo Cast. Olha que bacana que não ficou nossa logo. Começando agora o segundo episódio. Já gravamos o primeiro aí, quem acompanhou, né? Foi com o Felipe Dávila, foi um dia muito bacana, um bate-papo muito legal. E a ideia do Tudo Novo Cast é isso, é trazer pessoas que têm ideias, pessoas que querem ajudar a transformar o Estado, pessoas que têm propósito mesmo nessa vida, que possam contribuir e trazer um bate-papo bacana, descontraído. A ideia aqui é mostrar o coração das pessoas, aquilo que as pessoas acreditam, a verdade dessas pessoas. E hoje eu trouxe um outro convidado muito especial para vocês aqui para o nosso podcast, que é o nosso amigo PV, nosso Paulo Vitor. Paulo Vitor, para vocês entenderem, quando eu não, há pouco tempo atrás eu não tinha nem ideia de entrar na política, né? Então foi um dos primeiros caras que eu fui lá quando eu cheguei no Novo, que eu encontrei, digamos assim, é a cara do Novo de Goiás, né? Então fui lá encontrar o Paulo Vitor. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Alegria, Edgar. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Aliás, e que estrutura, né? Fantástico o seu estúdio aqui, né? Eu realmente quero tudo novo, né? E falando do nosso encontro, né? Acho que nós temos pouco tempo de que nós nos conhecemos, né? Acho que a primeira vez que nós nos vimos foi final do ano passado, no encontro do Novo, no fechamento do ano. E de lá para cá, a caminhada, por mais que seja um tempo pequeno, foi uma intensidade enorme, né? Acho que a única semana que nós passamos sem se ver foi semana passada e eu recebo um áudio com grande alegria do meu governador aqui dizendo: tô com saudade de você. E essa semana, pé na estrada de novo, vamos fazer em torno do DF. E para mim é uma alegria enorme estar aqui com você, que foi um dos projetos aí que nós tocamos aí quando encampamos a sua candidatura a governo, foi levar esse podcast. E esse aqui mostra que é um gestor mesmo trabalha com metas e resultados. O homem está aqui entregando antes da data que ele falou que ia começar. Parabéns, para mim é uma alegria enorme estar aqui não só como entrevistador, mas como um amigo de partido, como alguém que vai trabalhar na sua chapa. Eu acredito muito mesmo no projeto Novo e no projeto do Edgar Diniz. Uau. PV é um cara muito especial, todo mundo chama ele de PV, né? Então, hora eu vou chamar de Paulo Vitor, hora de PV. Mas assim, isso é real. Conheci o PV há pouco tempo, mas nesse pouco tempo a gente já viajou juntos, já dormimos juntos, já comemos 1 quilo de sal. Você sabe, não sei se você sabe dessa história, mas fala assim, pra você conhecer uma pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal com ela juntos, né? E demora uns dias pra você comer, né? Demora. E eu diria que eu e o PV já comemos esse quilo de sal. E oramos bastante também. Rezamos juntos, o que é um negócio muito bacana. O PV é um menino muito de Deus. E eu fiquei encantado com o PV, com toda a história dele. Eu quero trazer um pouco dessa história dele aqui para vocês conhecerem. Porque é difícil encontrar um jovem como o PV, né? Alguém que está determinado a viver um sonho e esse sonho envolve levar benefícios, levar uma vida melhor para outras pessoas, ou seja, servir outras pessoas. Então, é difícil ver um sonho com um jovem com um sonho tão forte e com tanta dedicação quanto o PV tem. Então, ele é aquele cara que luta muito, ele é um lutador mesmo. O PV é aquele... Não sei se você já viu, mas todo time tem uns atacantes que mete gol e tem aquele zagueiro que bate pra caramba, que quer que o trem que aconteça e grita com o time. O PV é esse zagueiro, mas não tem time campeão, PV. Sem os zagueiros, sem os caras que brigam, não existe. Então o PV é esse cara que é líder, um líder nato, um cara com um coração muito grande, um cara que caminha, né, de acordo com o que Deus tem dito pra ele. Amém. Então, um prazer ter você aqui, PV, de verdade. Você é grande Obrigado pelas inspiração para palavras. nós, tá bom? Apresenta um pouquinho, PV. Vamos começar assim. Temos que imaginar que quem tá ali, né, não nos conhece ou tá aqui para nos conhecer. Quem é que é o PV, o Paulo Vitor? Quem que é esse jovem aí? Dá uma explicada aí para todo mundo te conhecer melhor. Obrigado pelas palavras generosas, como é de costume, né? Do Edgar é um cara muito generoso nas palavras e sei também que essa luta a gente vive juntos e a gente vai dando valor também para o que o outro faz, justamente quando a gente começa a viver o processo, sabe que não é fácil, né? Então, obrigado mesmo pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui me apresentando para você. Vou pedir licença até para olhar para a câmera. Bom, o PV é Paulo Vitor, melhor dizendo, né? Porque as pessoas agora falam, a gente fala de política e fala, às vezes o PV pode confundir com outra sigla partidária. Então o PV é para os amigos aqui, para os íntimos, você que quer nos apoiar também está convidado, mas o Paulo Vitor é filho da dona Meire e do Paulinho, na loja de calçados. Meu pai foi representante a vida toda, tinha o sonho de ser lojista e virou lojista. Então todo mundo conhece o Paulinho como Paulinho dos Calçados, né? E a minha mãe
também se dedicou a cuidar de mim e do meu irmão durante essa fase inicial da vida e depois também foi trabalhar em outras áreas e também empreende nas lojas de calçado, né? Mas é um cara que aprendeu, foi criado no temor de Deus muito cedo. Isso é algo que orienta a minha vida mesmo e desculpa até a emoção, porque todo esse propósito aqui, ele faz só sentido em Deus. Eu não estou aqui vivendo uma luta que é pessoal, não estou num projeto pessoal. Então, se eu estou aqui hoje e com as ferramentas e com a disposição com o time que eu estou aqui, é porque é muito joelho no chão, meu, da minha família, e é uma luta com propósito. Uau. Por isso que a gente vive isso aqui numa certeza muito forte, numa convicção. E essa é a força que nos dá para ir adiante. Então, eu não estaria aqui se não fosse muita oração, muito apoio dos meus pais, da minha família, que entenderam isso. Ninguém lá em casa é envolvido com política, ninguém tinha nem noção. Aliás, boa parte dos brasileiros não fazem questão, né? Tá todo mundo aí preocupado, sabendo para que rumo que vai, mas ninguém gosta de participar. Então, a minha família também não era diferente, a gente nunca teve ninguém próximo envolvido, nunca nos envolvemos, mas quando eu abri o projeto para eles e o propósito, mesmo não tendo as condições favoráveis, nós somos família rica, meu pai sequer tem ensino superior, trabalhou para mudar a nossa realidade com o próprio suor, confiando em Deus e fazendo o melhor nas condições que tinha. Ele e minha mãe, sempre muito lutadores. Esse é o exemplo que eu tenho dentro de casa. E comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, na loja de calçados. Costumo dizer que eu vejo uma mulher, eu sei quanto que ela calça pelo tamanho. Vendi muito sapato, trabalhei no caixa, depois fui para o estoque, vivi todos os processos da loja. Depois resolvi seguir minha carreira na advocacia, então estudei no IP, né? O IP é um colégio que vale a pena o registro aqui, justamente porque nós só estudamos lá porque tivemos bolsa. Então, o colégio acreditou no trabalho da minha mãe, que começou lá como secretária e terminou diretora financeira, né? Uma pessoa que demonstrou sua competência. Ele nos deu a oportunidade de estudar numa excelente escola, como é o IP, e nos deu capacidade aí para ter um dos melhores ensinos de Goiânia aqui. E depois fui para a faculdade, me formei em Direito, tenho especialização em Direito Tributário e hoje estou percorrendo outras áreas aí, mas com muito fundamento na minha carreira que eu construí, né? Até hoje eu advogo, nunca deixei de advogar, até porque estou num partido que não usa recurso público, então eu não posso deixar minha vida de lado. Então eu tenho que me financiar, você sabe bem como é que é essa luta. E essa é um início aí da pequena história do Paulo Vitor, que tem hoje 32 anos, mas bem vividos, graças a Deus. Uau, uau. Só por essa fase, só por esse início aqui já valeu a pena, né, gente? Eu costumo dizer assim que... Tirando o chororô, né? Porque que é isso? Não, mas faz parte. É o que eu ia falar agora, assim. Eu falo isso pro PV, assim, que a gente começou a andar junto, chegou um dia eu falei, não, PV, agora eu tô conseguindo ver seu coração. E é esse coração que ele trouxe aqui, ó. Esse é o PV, o Paulo Vitor, que a gente conhece, que tem uma vontade muito grande de fazer as coisas. Para mexer com política, você tem que ter um idealismo dentro de você, tem que ter um sonhador, tem que ter um tipo de inspiração que vem, né? No caso do PV, minha também, vem de Deus, que é muito importante. Deus é o sustento disso, porque não é uma caminhada fácil, né, PV? É uma caminhada que exige muito da gente, exige muita coragem, abrir mão de muitos sonhos. Cada um de nós, na sua dimensão, você vê, né? Para mim, eu já tenho quase 50 anos de idade, então eu tenho que abrir mão de muitas coisas com a minha família, mas querendo ou não, eu já vivi muitas coisas na minha vida. Agora, quando você olha para o Paulo Vitor, ele é um jovem, então significa que o abrir mão de certas coisas para ele tem um preço muito alto. E ele já vem fazendo isso há um tempo, né, PV? Como é que você encontrou com o Novo, cara? Conta um pouco essa história aí. Como é que você foi no Partido Novo? Como é que você conheceu? Já chegou lá querendo ser deputado? Como é que foi isso? Conta pra nós. Na verdade, a história do Novo vem também do interesse que eu tive pela política, né? E o próprio IP, eu tive um professor de geografia, Luiz Jorge, bravo,
é o sobrenome dele, Bravo, viu, gente? Ele sempre incentivava, né? Era um cara que fomentava muito essa curiosidade, né? Nós vivíamos ali na época de 2006, era o início do Mensalão, e era uma indignação enorme, né? E eu sempre tive muito mais curiosidade, mais dúvida do que certezas, né? Acho que eu fui consolidando isso no ensino superior, na pós-graduação, porque quanto mais a gente estuda, mais certeza da nossa ignorância nós temos, quer dizer, mais condições de verificar o que nós precisamos saber a gente tem. E por Deus, assim, graças a Deus, eu tive essa convicção de ter muitas dúvidas e procurar respostas. Então, eu fui alguém que no colégio verificava algumas ideologias e falava assim, nossa, que legal, quero salvar o mundo, salvar os animais, salvar... Mas como é que é? Aí as respostas que iam me oferecendo não me satisfaziam. Eu falava assim, olha, mas os países que falaram que salvariam tudo, o mundo, tinha a ideia perfeita, não deram certo. Como é que é essa ideologia, se não dá certo em nenhum país do mundo, se lá tá tendo fome, miséria, restrição de direitos, se lá não funciona, por que essa é a resposta que daria certo no Brasil, mesmo diante do nosso caos, né? Então, tô falando de uma época em que celular não era comum, não tinha smartphone, você tinha que correr atrás de informação, era com impresso, era jornal, você tinha que ter as suas fontes, fontes de assim, eu leio tal coluna. Então, era essa a minha realidade. Por causa desse professor de geografia, eu assinei 3 revistas à época para me manter atualizado, né? E aí foram me gerando muito questionamento. E eu fui entendendo o sistema, né? Como é que era o sistema político, como é que era o sistema partidário, já que precisa de um partido para entrar em política, por que tem esses 33, se não tem 33 ideias diferentes, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, mas eu tenho que me associar a uma dessas siglas aí, que eu não vejo nem diferença. Se eu sair na rua e perguntar, olha, o que o MDB representa? O que o PSDB representa? Eu duvido que você ache 2 ou 3 pessoas que consigam responder isso. Então, naquela época não tinha o Novo, né? E o Novo começou o seu processo em 2011, a coleta de assinaturas, tivemos bandeirantes aqui dentro do estado de Goiás que foram fundamentais para a gente estar hoje postulando a melhor condição para fazer diferença dentro do Novo. Teve muita gente que colheu assinatura, que correu atrás, que manteve o sonho desse partido de pé para a gente poder chegar aqui hoje na melhor chance de renovar a política dentro do estado de Goiás, né? Com esse movimento, deve isso ao esforço de outras pessoas, né? Então, eu fui fomentando essa curiosidade entre como melhorar a política, porque eu sempre fui um cara, Edgar, né? Com 13 anos de idade, quando você tem que trabalhar, você tem que tomar decisão sozinho, né? Quando eu trabalhava com 13 anos de idade, em 2003, eu não tinha telefone para ligar para meu pai, mandar WhatsApp. Eu tinha que resolver problema, eu tinha que resolver. Então, eu tinha que andar de ônibus sozinho, tinha que tomar decisões, assumir responsabilidade. Então, isso foi sempre algo inerente à minha criação, posso dizer assim. Dentro de casa eu vi isso também, né? Então, eu replicava, não era um cara que de reclamar. Claro que, PV nunca reclama? Claro que reclama. Mas dentro do seu dia a dia, você tem que começar a escolher quando é que você vai ser um cara que só reclama ou vai tomar iniciativa para resolver o problema. Senão você está sendo mais do mesmo. E aí, dentro dessa questão política, eu fui reconhecendo o cenário até que eu entrei na faculdade. O curso de Direito me deu essa sobriedade para analisar o sistema, entender as competências, o que é uma competência de um deputado federal, estadual, do município. Por que os estados, né, hoje, prefeitos e governadores são basicamente gestores de RH? Por que eles estão pegando estruturas quebradas? Então, você precisa entender o que é a política no Brasil, o que significa Brasília, por que o Brasil é desse jeito, por que o prefeito não tem condição de resolver os problemas do próprio município, se tudo tem que resolver em Brasília. Por tudo isso, eu fui entender as ideias. E a curiosidade me dava essa pegada, né, de, cara... Se esse não funciona, eu não entrei na política, Edgar, e por isso eu me emocionei na primeira fala, porque eu achava que era o PV que ia solucionar o mundo. Eu não acredito em salvador da pátria, em herói, na política, em lugar nenhum. A gente vai mudar com um movimento e ideias fortes. A longo prazo, o Edgar vai passar, o PV vai passar, muita gente vai passar, mas as ideias, e se o movimento estiver forte dentro desse sentido, ele vai fazer diferença até depois de nós. E é isso que faz sentido. Então, eu nunca entrei nesse processo achando que, não,
Se eu conseguir me eleger, se eu conseguir fazer com que as pessoas acreditassem que sou eu que sou a diferença no Brasil, eu nunca acreditei nisso. Então, o caminho para mim importa, as pessoas com quem eu estou do lado importa, os valores e os princípios importam. Eu não estou, seja político, entre pela legenda que você é capaz de ser eleito, pegue o atalho mais rápido e conquiste o mandato. Eu nunca fui nessa expectativa. Então é que você já recebeu, né, PV? Não sei, todo mundo está acompanhando, isso é importante vocês entenderem. O Novo tem hoje 55 mandatários no país, né? Nenhum caso de corrupção. E todos esses 55 se elegeram sem usar fundo eleitoral, ou seja, o Novo abre mão do fundo. Então você tem que lutar contra outros partidos que não têm ideias, não têm princípios, não têm valores. É um projeto de poder. A gente tem que entrar com outra via, que é a via muito mais difícil, que é o que o PV está tentando trazer para todo mundo entender. É uma via que não tem fundo eleitoral, então não tem dinheiro. As pessoas que estão no partido fazem por propósito de vida, eles acreditam num ideal de transformação. O Novo, esse ano, vai abrir mão de 86 milhões de reais. Eu pergunto para vocês, qual é a instituição, você pode pegar de qualquer área, não só da política, que tem coragem de abrir mão de 86 milhões de reais? Ainda mais tendo um cenário onde os adversários estão usando de forma absurda desse recurso. A gente está começando a viajar para você entender, PV. Tem várias lideranças de podcast como esse, de pessoas do interior, que a gente tem consultado para fazer entrevista e tudo mais, tinham chamado a gente e agora mudaram de ideia, dizendo assim que fecharam contratos com certos políticos ou certos partidos para não falar com a gente. Ou seja, é o dinheiro, né, entrando na ação do jogo e compra mesmo. Então, quer dizer, você vai ter toda uma mídia que teoricamente deveria ser isenta, deveria dar abertura para todo mundo, e agora vai ser direcionado. Então, isso é o Novo. O Novo é realmente o único partido que tem essa questão das ideias, que tem valores, tem princípios, mas não vai usar do fundo eleitoral. Então, você acaba criando uma estrada muito mais difícil para jovens como o PV, por exemplo, trilhar. Mas é o lugar onde você vai encontrar uma mesa da verdade, onde você vai encontrar uma mesa de princípios, uma mesa onde as pessoas realmente têm esperança para dar, porque os outros partidos não vão entregar esperança, eles vão entregar, eles estão atrás de um projeto pessoal de poder e não de uma transformação real. Então é muito bonito ver o PV falar dessa história dele com o Novo. Eu que já viajei com o PV, existe um preço duro, né, PV, nessa história de escolher o Novo, né? Eu escutei uma história engraçada esses dias, nessa viagem para o norte goiano, a pessoa falou assim, mas eu acho vocês do Novo românticos. Eu falei, cara, se tem uma coisa que a gente não é romântico, o negócio lá é duro mesmo, não é difícil, é uma batalha terrível você ser candidato pelo Novo, então romântico não é difícil. E eu queria que você contasse um pouco disso, né, PV, porque você não tem que trabalhar, você tem que se sustentar, tem que cuidar dos seus projetos e mesmo assim você tem lutado já para estar como candidato há tanto tempo e não é fácil, né, PV? Não é uma trajetória simples, né? Como é que tem sido esses últimos anos aí no PV, quando você acorda cedo, olha para esse sonho, fala, cara, eu tenho esse sonho, porque a gente percebe que o PV tem a capacidade, né, PV? Isso é notório, você tem a condição de estar lá e ajudar muito. O PV eu falo isso para vocês, o PV não vai ser o deputado federal omisso. Ele não vai ser um cara que vai estar lá, que não vai colocar toda a energia dele. Eu digo para vocês que ele é esse zagueiro que bate mesmo. O PV tem ele vai querer fazer as coisas acontecer. Ele não vai ser um deputado federal goiano omisso, ele não vai ser um deputado que não vai estar pleiteando pelas ideias, ele não vai mudar de norte quando chegar lá. Isso é uma coisa que eu tenho plena tranquilidade para falar quem está ouvindo. Ele é um cara de convicções e que vai elevar o tom para brigar pelas ideias que a gente acredita que são importantes para o país. Mas não tem sido fácil, né, PV? Nesses dias aí, como é que tem sido esse jovem PV nesses últimos anos, tentando lutar pelo Novo no estado de Goiás, que também foi uma batalha grande? Como é que tem sido isso, PV? Conta para nós aí. Só fazendo algumas observações que você fez, pontuações muito pertinentes. Primeiro, sobre os meios de comunicação. Ou é um podcast independente, ou ele está atrelado a algum recurso de algum governo. Então, hoje, o sistema não permite que haja meios de comunicação independente, porque basicamente todos dependem de verba de publicidade de cada governo. Então, infelizmente, é um sistema que se retroalimenta. Ele faz com que os meios de comunicação sejam dependentes do governo, aí não pode criticar o governo, senão perde verba.
tem que fechar com outros candidatos, apostando que outros ganhem para que ele tenha participação. Eu lembro disso em uma outra visita que a gente fez em outras cidades, não vou citar porque as pessoas saberiam o veículo com uma pesquisa muito fácil, em que as pessoas falaram, aqui a gente não pode criticar fulano de tal. Então, assim, olha, eu e o Edgar somos independentes para criticar, e nós, do Novo, temos convicção de criticar as ideias. Se a ideia for boa, de um lado a gente aplaude, não quer saber quem falou. Se for ruim, a gente critica da mesma forma, com a mesma isenção e ideia. Então, a gente viu que aquilo era estranho, porque você fica, olha, qual que é o compromisso? Não, o compromisso é a verba no final do mês. Então, é muito interessante a gente ver os entrelaços aí das questões do poder e o que isso influencia dentro até do seu meio de comunicação. Outra questão que você comentou e você fez uma entrevista que abriu o podcast, foi com o Luiz Felipe Dávila, nosso presidenciável, né? Um cara muito bom, assim, dá para ver que quando a gente compara as entrevistas, né, e tá tendo uma roda de entrevistas em grandes meios de comunicação aí, a última foi na Globo News com o Roberto Dávila, quer dizer, antes do Luiz Felipe, que é o do Novo, ter sido entrevistado, foi o Janones, que é o presidencial do Avante. Ele não sabia quem era o presidente da Argentina. E aí você chega com o Luiz Felipe Dávila falando sobre o comércio exterior, sobre o crédito do carbono, sobre tantas outras coisas, com dados e evidências, que é a política que a gente quer fazer, isso dá um orgulho, né? Eu ver o Edgar aqui que passou por um processo seletivo duríssimo, um RH contratado para isso, para verificar as aptidões dele como um gestor, que é isso que ele vai ter que exercer quando ele assumiu o governo de Goiás. Então ele vai ter que montar time, colher dados, tomar decisão. Quem faz isso tem que ter o perfil de gestor. Então, quando a gente vê todo esse cenário com as competências sendo inquiridas e aprovadas, como foi a sua, dá um orgulho danado de pertencer a esse time, né? Mas voltando sobre a pergunta, sobre custar caro, custa muito caro. Não sei se você me acompanha, mas se eu quisesse, eu já era vereador de Goiânia. Eu não... E tendo concorrido com os meus recursos, né? Eu fui candidato em 2020, fui o mais bem votado que não usou recurso público, posso dizer isso porque sou eu e os outros 9 do Novo que não usaram recurso público. São poucos. O restante não utilizou, né? E o Novo não usa nem fundo eleitoral, nem o fundo partidário. Se a gente pegar o fundo partidário de 94 para cá e o eleitoral de 2016 para cá, nós já gastamos 20 bilhões de reais financiando partido político. Nossa. E campanha eleitoral. Nós estamos falando que nós estamos bancando mansão no Morumbi, jatinho, carro executivo, helicóptero para buscar postulantes do Novo no interior. Helicóptero para ganhar candidato na hora de fechar a janela. Nós estamos falando em todos os absurdos possíveis num país que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico. E esse fundo, é o seguinte, só para vocês entenderem o que o PV está falando, é tão sério que ele não é regulado, ou seja, o partido pode gastar esse dinheiro da maneira que ele quiser para manutenção do partido. Da maneira que ele quiser significa comprar helicóptero mesmo, comprar casa na beira do Lago Paranoá para poder manter o estrutura do partido, jatinho para deslocar as pessoas, ou seja, é um dinheiro absurdo que não se gasta nem saneamento básico no país e está indo para esses partidos gastarem de forma descontrolada e com luxo, né, PV? Com luxo. Não, a pasta de infraestrutura não tem esse orçamento, é uma piada. O Tarcísio falou, quem dera se eu tivesse 6 bilhões para gastar aqui na infraestrutura. Então, assim, o mesmo presidente que vetou uma vez, podia ter vetado de novo, não vetou, sabe que aí várias pastas que ele não tem condição de investir no próprio país, ele não tem esse recurso e estão querendo aumentar de novo, né? Então, assim, o fundo eleitoral é um absurdo que o brasileiro tinha que lutar e o Novo faz isso muito bem com seus princípios e valores, levantar a mão e falar, gente, quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Se nós estamos num país que tem 20 milhões de miseráveis, que a gente tem quantidade de desempregados, quantidade de outras prioridades que a gente deveria ter, a gente está gastando com financiamento político e de campanha, meu amigo, para você ser empresário, Edgar, o Estado te financiou em quê? Eu, para ser advogado, eu tive que lutar para ter minha educação, quer dizer, meu pai pagar a minha escola, o médico se vira financiando a vida dele com a família dele, com o curso, com tudo. O político tem que ser bancado? E vamos lá. Eles ficam mentindo, dizendo que o fundo eleitoral é importante para o financiamento da democracia, como se esse dinheiro fosse dividido em partes iguais por todo mundo que é candidato. Eu quero instigar você
mesmo que não tenha interesse em ser candidato, procure um partido e diga que você quer ser candidato. Vai em qualquer sigla que você achar aí, dessas 34 que existem. Eu quero ver qual é a que vai permitir que você seja candidato, que vai te dar condições de igualdade para você concorrer com as outras pessoas lá e que vai te oferecer dinheiro. Sabe quantas? Nenhuma vai fazer isso com você. E o novo só não vai te dar o dinheiro, porque as condições de igualdade você vai ter, porque nós fazemos processo seletivo para lançar candidato e lá não tem preferidos. Quem trabalha aparece mais, recebe mais votos e fim. Em outro partido que você for, eles primeiro não vão deixar você ser candidato para deputado federal, por exemplo, porque eles vão te pedir um mínimo de votos. Para deputado estadual, mesma coisa. Talvez você consiga para vereador e ainda assim eles vão te colocar para trabalhar para alguém na chapa. Então não financia democracia coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário. Tá estatisticamente comprovado que o fundo eleitoral é destinado para apenas 1% dos candidatos. Então quem recebe o dinheiro são os preferidos. Aqui em Goiás vai ser muito simples. Se você não se preocupar em votar considerando o partido, você não vai promover renovação nenhuma. Porque cada uma dessas siglas tem os seus preferidos que vão receber fundo eleitoral e que estão trabalhando para eleger os mesmos. Então, você pode até dizer, eu só voto em pessoas, não voto em partido, porque partido é tudo igual, mas você vai ter que lidar com essa responsabilidade de não ter sido diligente na hora de escolher e considerar isso como um bom critério. Porque se você votar em qualquer candidato do PL, você vai ajudar a Magda Mofato a ser eleito, professor Alcides. No PP, você vai ajudar outros escolhidos lá, é porque houve uma mudança tão grande agora nessa janela que a gente tem até que ter cuidado para não dar informação errada, como diz Luiz Felipe Dávila, ficou parecendo aeroporto, né? Cada um correndo para uma porta, né? Então, se você for no PDT, você vai estar ajudando a Flávia Moraes, que está lá há tanto tempo e vai continuar. No Solidariedade ao Lucas Virgílio. São os velhos caciques, né, PV? A favor do fundo. A gente tem que entender assim, ó, que a política, os partidos têm dono. Tem dono. São famílias que estão lá, que são donas do partido. E não tem como. Essas famílias elas querem se perpetuar. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, são 17 prefeitos que vão lançar as mulheres. 25, já aumentou o número? 25 vão lançar as mulheres para assumir algum cargo inclusive público. Goiânia, Anápolis, aqui do lado. Quintal nosso. O que é esse movimento? É um movimento, isso é gestão? Não é capacidade, não é gestão, não é ideia, não é nada disso. Isso são só pessoas querendo continuar mamando, explorando o Estado por um projeto de poder, de tirar dinheiro. Não tem nada a ver com a transformação, não existe preocupação nenhuma com as pessoas, com o povo. É uma preocupação com o seu projeto pessoal de poder. O único partido, e vocês podem ter certeza disso, que realmente está preocupado em abrir mão de privilégios, você tem que usar essa forma de avaliar. A pessoa abre mão, ela dá o exemplo, ela abre mão de privilégios, você vai ver que nenhum desses aí eles abrem mão de privilégio nenhum. Muito pelo contrário, eles estão lutando para construir mais privilégios. E aí eu acho que o PV é um cara ideal para falar disso, porque os deputados federais do Novo são exemplo em abrir mão de privilégios, né, PV? Eles abrem mão de praticamente tudo. Conta um pouquinho para nós o que é um deputado federal do Novo, do ponto de vista de exemplo, do ponto de vista dos deputados federais desses outros partidos que tem aí. Não, para sair como candidato, né, no processo seletivo final, para sair como candidato, você já só sai depois de assinar um termo de compromisso dizendo que você vai abrir mão de vários privilégios que nós não concordamos que tem que ser sustentado com o dinheiro do contribuinte. Porque coloca uma coisa na sua cabeça, não existe dinheiro público, não é uma planta que nasce, cresce e aquilo lá não tem fim. Só existe o dinheiro do pagador de impostos. Então, tudo isso a gente faz com convicção de que o dinheiro do pagador de impostos deveria ser melhor aplicado em outros lugares. Então, abre mão de auxílio moradia, de mudança, de carro oficial, de plano de saúde infindável, né? Então, abre mão... Aposentadoria especial também abre mão dos deputados federais, sim, que é outra coisa importante. E assim, as economias são suntuosas, assim, nós podemos dar alguns exemplos. Na bancada federal que eu tive experiência lá, em média, cada deputado federal lá faz uma economia de 4 milhões por mandato. 4 milhões de dinheiro público. A Laura Serrano hoje publicou um vídeo. Laura Serrano é deputada estadual por Minas Gerais. Ela é auditora, é uma experiência incrível, uma capacidade de entrega muito forte. Ela disse hoje que de fevereiro de 19 até fevereiro de 22, ela fez uma economia próxima a 7 milhões de reais. Olha só. E que isso só o mandato dela, né?
e que um aluno de ensino, um aluno da escola estadual, por ano, custa em média R$5.000. E que só com o exemplo que ela daria para sustentar um ano todo 540 alunos. Nossa. E pensa, isso são 77 deputados, mais 77 deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que os EMAs têm uma dor de cabeça enorme. Imagina se todo mundo replicasse esse exemplo, Edgar. Você tá louco. Nós estamos falando que o exemplo... 7 milhões dá para construir uma escola ou várias escolas ideais. É muito recurso. É uma diferença absurda. Nós estamos falando de uma mandatária que poderia sustentar 540 alunos. Que escola em Goiás, né? Em Goiás tem 540 alunos que poderia... Você olha, o exemplo dela, com o corte de gasto que ela dá, poderia transformar 540 vidas. Então, assim, isso é porque a gente não faz... fala em economia, em corte de privilégio, não é para pôr no bolso. Para falar, não, nós queremos fazer economia para pôr no bolso. Não, é porque se você não fizer economia, se você não entender que economia é a ciência da escassez, que um dia vai faltar em algum lugar e você tem que escolher as alocações e estabelecer prioridades, você não vai resolver o problema do país, porque os recursos são limitados. E as pessoas estão passando dificuldade. Você pega em Goiás, a quantidade de privilégios que não tem em torno de um governo do estado. É um absurdo. A gente, se precisar romper com 10 privilégios para diminuir 1 centavo que seja num preço de gasolina ou num bujão de gás, tem que fazer. O papel nosso é reduzir o custo do Estado, reduzir o peso da máquina para as pessoas poderem viver. O PV tem histórias maravilhosas sobre isso. Tem uma do Thiago, você foi levar ele no aeroporto, porque lá não tem, eles não usam, eles poderiam ter carro, poderia ter motorista, não tem. E ele dormiu no aeroporto, né, PV? Conta essa história do Thiago, que é um exemplo que ele contou essa história, daria... eu fiquei impactado. Falei, cara, olha o que é a vida de um deputado federal do Novo comparado com os outros caras que estão lá esbanando dinheiro, desbanjando dinheiro, e a gente dando um exemplo. Só que dar o exemplo, a gente precisa entender isso, quem está vendo o podcast. Tem um preço por trás disso, né, PV? Não, muito alto. Conta a história do Thiago aí, que o pessoal vai gostar de escutar essa história. Essa do Thiago é excelente, porque foi no dia da aprovação da reforma administrativa, né? Então, nós tínhamos um relatório lá muito duro de ser aprovado. O Thiago trabalhou anos como coordenador da bancada do Novo, numa reforma importantíssima para o país e para melhorar a vida das pessoas. Então, ele se desgastou aí durante essa semana, que era a semana do relatório, né? Porque eles colocam na comissão, é na comissão onde tudo acontece dentro do processo legislativo no Brasil, a nível de debate, de aperfeiçoamento ali do texto, né? E ele terminou muito tarde, era para lá de meia-noite, e ele tinha um voo, se não me engano, às 4 ou 5 da manhã, e ele disse assim, eu vou agora para o aeroporto. Eu falei, mas agora, Thiago, seu voo é 5, 6 horas, dá tempo de você dormir pelo menos 2, 3 horas aí. Ele falou, PV, eu não estou encontrando Uber lá de casa para o aeroporto, porque como ele recusa o carro oficial, recusa motorista, ele tem que andar de Uber. Se ele não comprou o carro, ele usa o Uber. E aí, eu tive que insistir para dar uma carona para ele para o aeroporto, para pelo menos ele ficar o tempo todo já no aeroporto direto, dormir no aeroporto, né? Imagino que ele tenha tirado um cochilo, mas isso é o custo do exemplo. E ele não estava lá, por que que eu recuso o carro? Ninguém está nem ligando se os deputados estão usando o carro, o motorista. Ninguém está nem ligando pro meu exemplo. Uma convicção tão grande do cara que ele está fazendo a coisa certa. E é isso que eu fui para lá, na Câmara de Deputados, e lidar com essa bancada me deu uma convicção de propósito de saber, cara, é esse time mesmo aqui. São com esses valores que eu quero andar. Eu não quero abrir mão de nada disso. Eu quero olhar de novo, sem esse ar de reclamação. É o ar de quem está fazendo as coisas certas, que está escolhendo o caminho certo. E por mais que vai levar um resultado poderoso no final, né? E cada escolha, uma renúncia será feita. Então nós estamos renunciando às vezes, não ter que ir para casa para ter que ir direto para o aeroporto, tudo pelo exemplo. E ele não ficou, eu lembro que eu tirei uma foto para registrar o momento. Ele não pegou o vídeo dele e falou assim, aqui gente, tô fazendo renúncia, não tem carro, tô tendo que vir para o aeroporto. Cara, ele fez com a convicção de como ele estava, como se fosse um carteiro entregando uma carta do dia. Eu sou pago para isso. E assim que eu vou lidar. Nós que cuidamos da nossa vida, que é empresário, né, que tem que resolver o problema da empresa, é o produtor que tem que resolver o problema da fazenda, ele não fica pensando em benefícios terceiros para resolver. Ele vai resolver a vida dele. Vai lá e resolve. Da maneira que precisa, né? O povo goiano faz isso tanto, tem trabalhado tanto para sobreviver. E aí eu volto a tocar nesse exemplo, nessa questão para vocês. Olhe para os exemplos.
A pessoa que não dá o exemplo, ela pode falar o tanto que ela quiser. É como um pai ou uma mãe. Você pode falar para o filho o que você quiser. Seu filho vai fazer o que você faz. Se você vai para a igreja, ele vai. Se você vai para um boteco, ele vai para um boteco. Por mais que você fale o contrário. Então, o exemplo, ele tem que ser muito forte na política, né, PV? Eu tenho que olhar para as pessoas que estão dispostas a dar o exemplo. Estão dispostas a pagar na própria carne. Ela está disposta a pagar o preço com ela. Como é que alguém vai lutar pelo direito do outro para ter igualdade, para que levar o benefício para o outro, se ele não abre mão de benefícios para ele, ele não tem capaz de abrir mão de privilégios para ele mesmo? Essa pessoa jamais vai entregar de verdade uma melhoria para o nosso Estado ou para o nosso país. Então essa visão do exemplo, ela é muito importante. Eu acho que uma última coisa, PV, que a gente não pode deixar de falar foi da sua experiência, que o PV, você ficou em Brasília já, né, PV? Você não é um cara que vai chegar em Brasília, o povo goiano votando no Paulo Vitor para deputado federal, você não vai chegar lá sem saber o que fazer, Não. sem entender nada, você sabe já aonde ir, com quem falar, onde as coisas funcionam, como é que se articula. Conta um pouco, porque eu acho que isso é importante. O PV esteve do lado de um cara especial, né, PV? Conta quem foi e de como essa experiência pode te ajudar caso o povo decida, não, vamos votar no Paulo Vitor, vamos colocar ele como deputado federal pelo estado de Goiás. Legal, obrigado pela pergunta, Edgar. Inclusive, eu vou fazer um link que eu acho que eu deixei de responder quando a gente entrou no fundo eleitoral, que foi o fato de não ter sido, podia ter sido eleito vereador em Goiânia se eu tivesse preocupado apenas em ter mandato, teria aceitado os convites que me foram feitos, né, para ir por outro partido, porque muitos falaram assim, olha, vem por esse partido, com a votação que você imagina que você vai ter, que eu tive até maior dentro das urnas, eu tive uma votação superior a 4 vereadores eleitos, mas o Novo não bateu o quociente eleitoral à época. E se eu tivesse ido para o partido que me convidou, hoje eu estaria eleito, né? Porque eles teriam feito com a minha votação, que era o que faltou para eles, e também eles teriam o segundo nome lá. Então, eu sou um cara que eu não estou preocupado em estar lá de qualquer jeito, ou com qualquer pessoa, ou com qualquer valor. Eu sei exatamente o caminho que eu tenho que seguir, eu estou preocupado em fazer o certo. Se vai dar certo, é outra história. Inclusive, quando eu respondi isso para ele, ele ficou muito surpreso. Eu falei assim, você tá maluco. Com mandato, você faz muito mais diferença do que esse trabalho que você está fazendo na campanha, que é enfadonho, que é com poucos recursos, você tem que se virar. Em vez de aceitar dinheiro do partido, você está tirando do bolso. Eu falei, não, mas eu entrei aqui, foi para mudar a política. Eu não quero ser mudado pela política. Então, o meu exemplo, que é o que você falou aí, conta para mim, conta muito. Por mais que as pessoas não fazem ideia de qual que é a diferença de um partido, não querem saber, não fazem ideia se o cara usa fundo eleitoral ou não, para mim faz. Eu estou aqui para fazer o que eu acho que é certo. Se vai dar certo, é outra história. Então, esse para mim não é o caminho mais próximo do que eu desejo, é o único caminho. Uau. Então, eu estou aqui, depois de ter passado por essa eleição em 2020, mesmo tendo essa votação em condições de ser eleito por outro partido, se eu tivesse aceitado, eu resolvi bancar as ideias da única plataforma que eu entendo ser capaz de renovar esse país para as mudanças estruturais que nós precisamos com o único propósito que a gente tem, que é melhorar a vida das pessoas de forma duradoura, que é o Partido Novo e esse projeto. Então, acreditei nesse projeto. De lá para cá, eu vim para tentar somar com um grupo que já estava e construir o que nós estamos vivendo hoje, que é uma chapa completa, com bons candidatos. Você vai ver gente para deputada estadual, mulheres corajosas, com histórias muito fortes, deputados federais. Nós vamos ter candidato a Senado aqui, um cara muito bacana, muito respeitado. E eu com orgulho danado de ter um candidato a governador de Goiás, que eu tenho certeza que tem condições de melhorar a vida do povo goiano, que tem senso de prioridade, que tem capacidade de implementar um projeto que já foi provado em outros lugares. O Zema em Minas Gerais é o projeto, o Zema está tendo aquele sucesso porque é o Zema, há que se atribuir um papel pessoal a ele pelas capacidades que ele tem, mas também porque ele executa um plano de ideias que é o que nós representamos hoje aqui. Então a minha convicção é que o Edgar é capaz de fazer isso, de ser modelo para outras pessoas. Então eu vou ter orgulho de falar assim, olha lá, o governo do Edgar Diniz hoje vai iluminar as ideias em outros estados ou em outros lugares, porque olha o que ele está entregando para o povo goiano. Você está falando tão forte que é assim, a gente tem que aprender que as ideias é o que é mais forte. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, vamos pegar o caso do terrorismo, né? Quando os Estados Unidos foi lá e matou o Bin Laden.
você vê que o terrorismo não acabou. Não. Por quê? Porque existe uma ideia por trás daquele terrorismo. E eu não sei se vocês já sabem, quem está nos ouvindo, mas só existe um jeito de você destruir uma ideia. É você trazer uma ideia mais poderosa que aquela ideia original. Então, assim, a gente tem que entender que no caso do Novo, existe um conjunto de ideias, de princípios, de valores. Não se trata de A ou B. As pessoas estão se envolvendo porque elas acreditam nas ideias, nos valores, e a gente sabe que isso vai dar resultado. Você pode pegar a experiência no mundo inteiro. O Brasil tem 40 anos, desde 1960, para vocês terem uma ideia, a renda do brasileiro é a mesma, desde 1960. Já passou vários governos de ditadura, já passou muitos governos de esquerda, passou alguns governos que dizem que é de direita, mas nunca foi de direita, não traz ideias de direita. Ser de direita significa pensar realmente em quem produz, significa priorizar uma reforma tributária que nunca andou, significa fazer uma reforma administrativa andar, significa não romper com o teto de gasto, significa você privatizar. Nós temos quase 700 empresas públicas, você acabar com esses cabides de emprego. Então nós nunca tivemos um governo de direita. Então, desde 1960, o brasileiro produz a mesma quantidade de riqueza. Nós ganhamos a mesma coisa. O mundo inteiro evoluiu, Coreia do Sul evoluiu, América Central, Honduras evoluiu, países pequenos evoluíram, o Chile se desenvolveu, vários países na África. Nós temos exemplos no mundo inteiro. Quem trouxe essas ideias, implementou as ideias, se desenvolveu. E nós estamos presos na velha política, pessoas que estão pensando só em si mesmo, no projeto pessoal de poder, e o nosso povo ficando pobre. O nosso país está ficando pobre, e nós precisamos ter duas coisas muito claras. Ou a gente apoia pessoas que têm uma ideia diferente, que dá o exemplo, ou nós não temos como sair desse ciclo de pobreza. E essa pobreza está se piorando. Passa o tempo e a cada vez mais nós estamos entregando um país mais pobre para gerações que estão vindo, né, PV? E o que é interessante da sua fala aí, você fez um diagnóstico muito, inclusive, histórico, né? E o nosso convite aqui para vocês é: não aceitem as respostas que estão te impondo. Compare. Nosso convite aqui a vocês é: compare. Pare de falar que ou é A ou é B. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, evoluir em absolutamente nada, se a gente ficar por mais 4 anos repetindo, ou é fulano ou é ciclano. Vamos fazer um compromisso entre nós aqui, que nós vamos debater as ideias, que até o processo eleitoral se findar, até chegar o segundo turno e a gente tiver de fato só 2 opções, a gente começa a falar disso. Até lá, vamos debater a formulação de preço. Como é que o brasileiro... Fizeram uma pesquisa e eu fiquei maluco com o resultado dessa pesquisa, que de cada 10 brasileiros, 7 são a favor da regulamentação do preço pelo Estado. Eu falei, gente, mas que absurdo que é esse? Porque aí eu fico pensando, por que a pessoa responde isso? Porque de certo ela pensa como se o governo pudesse interferir na gasolina, no arroz, em todas as coisas que são básicas para eles, porque é uma população pobre, infelizmente é uma população que passa dificuldades. Mas a maioria dos brasileiros são profissionais informais, inclusive, que vivem, se sustentam, têm que se virar. Eles deviam pensar e falar assim, claro, se regula o do próximo, por que eles não vão regular o meu? Então, é um tipo de debate que a gente precisa avançar. Avançar a que ponto? Por que nós temos até hoje um modelo que foi, desde do início do país, era basicamente 94% público, que é o saneamento básico, e metade da população ainda não tem? Será que o problema é porque o trabalho é muito difícil, é complexo, ou é porque a gestão pública não tem capacidade para executar, não tem dinheiro suficiente, por isso que a gente tem que vender pela capacidade financeira? O meu convite a vocês aqui, vamos ser críticos, tenham mais dúvidas do que certeza, compare, estabeleça critérios. A comparação ela não pode ser banana com maçã, tem que estabelecer critérios para comparar. É isso que nós estamos convidando você hoje. E quando eu apresento o Edgar para falar disso, eu falo, cara, compare a capacidade dele de gestão, olha o currículo. Nós não passamos na rua e falamos assim, quem quer ser governador do Novo? Não, isso não foi colocado num balcão e quem quisesse pegava e colocava no bolso, não. Foi feito processo seletivo sério, claro, que avaliou a capacidade dele. Quem mais fez isso dentro da nossa candidatura a governo, que está se colocando agora como os pré-candidatos a governador? Quer dizer, eu acompanhei o trabalho do deputado federal menos votado da história de Goiás, chama Major Vitor Hugo, que hoje vai ser o candidato aqui, ao que tudo indica, pelo PL.
Se vocês acompanhassem o trabalho desse cidadão, e ninguém cogitava esse rapaz como um candidato a governo. Basta você analisar as capacidades dele. Faça isso com todos os outros. Faça isso, verifique qual que é a trajetória desse cara, se ele tem perfil de gestor, se ele tem essa capacidade para executar. Esse é o grande convite. E foi isso, complementando a resposta já para o que você disse sobre Brasília, né? Eu recebi, depois da campanha, eu continuei fazendo esse trabalho no Novo para fortalecer esse grupo que aqui já estava e também já trabalhava bem, para vir com esse projeto de ter a chapa cheia aqui, e promovi alguns eventos. Foi quando eu já tinha conhecido o Marcel Van Hatten, que é o deputado federal mais bem votado do Rio Grande do Sul, e ele foi candidato pelo Partido Novo e é até hoje uma grande liderança do partido. Esse cara, durante o processo de 2020, nas eleições municipais para prefeito e vereador, dos 20 estados que o Novo lançou candidato, ele percorreu 19 para apoiar as candidaturas. Muitos desses lugares lançou apenas para vereador. O cara foi no interior da Bahia, mesmo sendo deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Esse cara tem uma visão de propósito, uma força de estabelecer, assim, encampar projetos que ele acredita muito grande, uma renúncia gigantesca. Esse cara deixa de viajar, deixa de dormir para tudo, para apoiar outros candidatos por todo o Brasil. Esse é o meu grande exemplo. Que o cara que eu falei assim, cara, esse cara já me convidou, ele me conheceu e me convidou para ir fazer um processo, ele me convidou para fazer um processo seletivo para ver se eu era apto a entrar dentro do gabinete. E foi assim, tenho o maior orgulho de ter ido, ter feito as provas, passado e trabalhado com ele esse tempo, mesmo não tendo sido uma questão interessante economicamente para mim, porque basicamente eu paguei para trabalhar em Brasília. Eu sabia que aquilo seria importante para mim, para eu viver o processo que eu estou vivendo hoje aqui, me colocar à disposição do estado de Goiás para falar assim, eu posso ser um deputado federal melhor do que essa bancada que nós temos hoje aí, que não representa nada e não fará não encampará as lutas para as reformas estruturais que nós precisamos para melhorar a vida do povo goiano e do brasileiro. Então, assim, eu trabalhei lá com o Marcel num período que eu entendo assim, quase um ano. Eu estava até a primeira semana de janeiro de 2022. Tive uma experiência riquíssima com um cara que para mim hoje é uma das maiores referências políticas e trabalhava uma carga horária lá de 14, 16 horas por dia. Ele é uma máquina loucura, de trabalho. Né? Trabalha muito, né, PV? Muito. E aos finais de semana eu voltava para Goiás, porque é do DF, né? Então voltava para Goiás, era muito próximo, mas fazia movimentos no interior de Goiás e também aqui em Goiânia, preparando esse terreno para o que nós estamos vivendo hoje aqui. Então foi uma renúncia muito forte, por isso até eu digo que eu paguei para trabalhar, porque sequer eu custeava minhas despesas com isso. Mas com uma visão muito clara de que é a lei da semeadura mesmo. Nós não estaríamos colhendo isso, e claro, não estamos colhendo só pelo trabalho do PV, há um grupo, Alano Queiroz, Adriano Sarmento, Israel, muitas outras... Todo o time que está por trás, né? Todo o time, mas eu tenho orgulho de dizer, cara, eu investi muito tempo meu, investi recurso, dinheiro meu, Alguns me encontraram no Encontro Nacional do Novo, que nós tivemos recentemente, lançando a candidatura do Luiz Felipe Dávila. Você estava comigo em São Paulo também, aliás, estava lá graças a você. E eles falaram, cara, que loucura que vocês se aprontaram lá em Goiás, né? Eu falei, não, nós queremos mudar. E a gente está pagando o preço para isso, e o time está todo ordenado para buscar isso. E nós, em Goiás, somos importantíssimos para o projeto do Novo a nível nacional. Existe uma cláusula de desempenho que deve ser atingida. Por isso que partido importa, gente. Se você vota no partido, você vai dar poder para ele na hora de compor as comissões, a mesa diretiva, na decisão do próximo presidente da Câmara do Brasil. O presidente da Câmara, para mim, Edgar, até confesso para você, é o cara mais importante para mim da República. Porque a capacidade que ele tem absurda, né? De organizar a pauta e colocar os projetos para votar, mesmo que ele dependa da votação dos outros, é fundamental. Eu acho que o Brasil muda, não é quando elegeu um presidente da República, não, mas quando elegeu um presidente da Câmara, um cara competente e sério, como o Marcel se colocou à disposição 2 vezes, claramente não teve apoio. E a gente vai direcionar os votos para presidente da Câmara
Porque nós não votamos. Quem vota é o deputado que nós elegemos, mas elegendo agora os melhores deputados. Então, coisas para você pensar. Se eu votar nesse cara, eu vou estar dando dinheiro para quem? Quem que é o presidente do partido? Eu vou estar dando poder para quem? Esse cara que eu estou elegendo vai ter condição de estabelecer critérios para eleger um bom presidente da Câmara, para lutar pelas reformas que eu preciso? É para isso que eu vivi esse processo lá com o Marcel. Fui cobrado, porque ele é um cara muito exigente mesmo, e o time é um time de excelência. Não tem ninguém lá que não é um avião. Do começo ao chefe de gabinete. É um time que eu tenho orgulho e eles fazem questão de me ajudar até hoje. Esses dias me mandaram uma mensagem falando assim, ó, final de semana, né, não é dia útil, nós queremos descer aí para te ajudar na campanha. Cara, isso aí é uma força. Os caras saírem da casa deles, abrir mão do conforto, do dinheiro deles para vir aqui me ajudar, porque eles têm esse senso de propósito. Então, esse o caminho, é o time que a gente está percorrendo. Então, eu vi lá na Câmara Federal o nível da nossa bancada goiana, que é triste. Eu vi que o trabalho para o Legislativo deve ser uma prioridade para os eleitores nesse ano. Eles têm que ter essa noção de que é uma das eleições mais importantes, é a escolha dos representantes para o Legislativo. Nós estamos vendo um Senado inoperante, as desordens do Supremo Tribunal Federal. Por que eles são assim? Nós temos que fazer essa reflexão. Por quê? Porque a gente precisa de gente corajosa e competente. E eu tive a surpresa enorme de entender o processo legislativo, porque eu sabia de ter estudado, mas nunca de ter vivido. E a produção de normas inúteis dentro da Câmara Federal é um negócio assustador. Absurdo, né? Não à toa aquilo lá custa 30 milhões por dia, o que também é outro absurdo. O tamanho do gasto que a gente tem com o Congresso. Então, as comissões... uma fábrica de criar leis que, na verdade, sem compromisso com resultado algum. Muito, né? Nenhum. Não, eu vou falar duas discussões aqui que eu achei. Uma de uma deputada goiana, que ela queria melhorar os índices de criminalidade em lugares de grandes aglomerações, e ela sequer teve o trabalho de conceituar isso. Basicamente, o resultado da proposição, se tivesse passado e quem fez o movimento para barrá-lo foi nós, do gabinete do Marcel, ela falou assim, olha, em grandes aglomerações nós teríamos que instalar detectores de metais. Como se isso por si só fosse capaz de impedir qualquer ilícito ou ato violento. Agora você pensa um terminal de ônibus, com todo mundo que frequenta, eu andei muito de ônibus, eu carregava tudo na minha mochila, do que eu precisava do começo até o final do dia. Imagina você tendo que passar no detector de metal, o ônibus chegando, aquela fila gigantesca. E onde vai arrumar dinheiro para fazer um negócio desse, isso, né, cara? A próxima questão era o dinheiro. Por exemplo, shopping. Todo shopping é um lugar de grande aglomeração. Pensa, cada porta de shopping tem um detector de metal. Tá louco. Então, assim... Eu fiquei pensando, será que a Flávia Moraes ela tem uma fábrica? Porque não é possível. Com todo respeito, estou fazendo uma brincadeira aqui, não há nenhuma ilação de desonestidade da parte dela, mas há um julgamento de, olha, não há compromisso com resultado nenhum. Isso aqui é mais uma proposição que colocam lá para ganhar capital, como se, olha, é a deputada que está pensando aqui no combate à violência. Um outro deputado que sequer era membro da Comissão de Segurança Pública, o Marcel era, ainda hoje, Alexandre Frota. Só pelo histórico que todo mundo conhece aí, a gente já sabe que não pode esperar muita coisa, mas foi eleito por São Paulo, surfou na onda do presidente em 2018, e ele falou assim, gente, tá todo mundo sendo assaltado, né? Há novas modalidades de crime envolvendo agora o Pix. Pix, para quem não sabe, faz parte de um projeto que chama Open Banking, do Banco Central, que vem para modernizar as operações bancárias, já mudou tudo, né? Facilitar a vida no sistema financeiro por causa do Pix. Com o foco de facilitar a vida do brasileiro, do empreendedor, de melhorar as operações. Aí ele falou assim, olha, tá tendo muitos sequestro, roubo com Pix. O que eu vou fazer? Meu projeto de lei para acabar com o Pix. Quer dizer, ele falou assim, olha, se não tem o Pix... eu acabo com os crimes. Você acha que os criminosos vão deixar de roubar só porque acabou o Pix ou eles vão desenvolver um outro método? Aí ele quis acabar com o setor de inovação, uma ferramenta que fez parte de todo um grupo que foi muito bem elaborado pelo presidente atual do Banco Central. E aí eu falei assim, gente, o que passa na cabeça desse cara? Quer dizer, para acabar com a obesidade, a gente vai proibir talher, garfo e faca. Não, ele é maluco. Então, assim, o nível de debate que a gente tem na Câmara Federal é horrível.
horrível. Isso tem a ver com o nível, né? Com por isso nível. que é muito importante saber votar mesmo, e a bancada do Novo é uma referência, né? A gente já sabe, inclusive, que os outros partidos iam lá consultar, né, PV, a bancada do Novo para saber como é que eles iam votar. Tamanho, o preparo dessa bancada, e isso também deixa evidente o quanto Goiás tem que evoluir. Se você olhar para o histórico, você não vê um deputado federal goiano se destacando, você não vê alguém que realmente é um líder, alguém que levanta a bandeira, alguém que está lá para lutar realmente por Goiás, lutar por uma melhora real do nosso país, e isso, se a gente conseguir, a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, eleger os deputados federais pelo Novo, nós vamos passar a ver a partir do ano que vem. PV, nós já estamos estouradão de tempo aqui. Queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Essa mensagem assim, cara, esse é meu recado, eu sou Paulo Vitor e eu estou aqui para levar essa mensagem, defender essa bandeira. Deixa essa mensagem para que todo mundo possa ter isso registrado. Eu acho que foi uma conversa muito boa mesmo, muito profunda. Você vê quanta coisa. Se deixar, nós vamos embora, né, PV? Nossa! Nós ficamos 2 horas aqui fácil falando de ideias aqui para nós. Começar a gravar as nossas viagens no interior, que aí a gente depois vai soltando só É nos áudios. Né? É verdade. Mas, verdade. Edgar, aproveitando para agradecer e já deixar o meu recado final, obrigado e de novo parabéns. Quando conheci a sua disposição de assumir esse cajado, como você gosta de dizer, eu tinha ideia, né, pelas poucas conversas que nós tivemos, que você era um cara que entregaria o que você estava falando. Hoje eu tenho convicção. E eu tenho convicção e orgulho. Porque o movimento que você está fazendo, as renúncias que eu já tenho conhecimento por lidar com você diariamente, eu tenho um orgulho enorme de daqui até a eleição que a gente tiver, a gente lutar junto, levantar a sua bandeira e saber que a gente está num propósito muito maior do que só melhorar o cenário político do estado de Goiás. Nós estamos falando de melhorar a vida das pessoas mesmo, e eu tenho certeza que eu estou à frente de um cara aqui que tem total capacidade, que tem idoneidade moral, que tem exemplo, que tem histórico para fazer isso. Para mim é motivo de orgulho caminhar com você nessa jornada, um cara que desde o primeiro minuto que falou, eu estou me colocando à disposição para ser candidato a governo do estado de Goiás, e eu encampei essa ideia com Alano Queiroz, entre outros, assim, e ele não parou de mexer um segundo. Ele, de lá para cá, ele só aumenta o nível de trabalho, nível de entrega. É só vocês darem uma olhada aqui e verificarem quando é que o Novo em Goiás teve a capacidade de entregar um conteúdo com tanta qualidade, de ser liderado por uma equipe tão eficiente. Então, parabéns, inclusive, a todos que participam aqui do podcast. Eu estou muito feliz, honrado e orgulhoso de participar desse movimento, que vai ser o primeiro de muitos. Tenho certeza que lá na frente vão lembrar, olha lá, quem começou, quem fortaleceu, quem mudou o patamar das discussões do Novo no estado de Goiás, com a dedicação, né, o Viagem com o Edgar para os encontros, para o interior de Goiás. Sempre que tem um tempinho, e depois de comer, é claro, o Edgar tem que passar alguns momentos com que ele tem fome, ele precisa parar, mas ele abre o notebook dele e vai ou escutar aula, vai ler estudo. É um cara que está com o ouvido ativo, porque um bom político, né, Edgar, a gente já percebeu, não tem que saber de tudo, não. A gente tem que ter a sensibilidade de entender as dificuldades, fazer o diagnóstico, ouvir as pessoas, entender o que elas passam. Cara, acompanhe as redes sociais do Edgar, veja os vídeos que ele vai ver, se parece com alguma coisa que você já viu aqui na política que esses candidatos a governo estão fazendo. Vê se ele está procurando alianças ou loteando, entregando, ó, se eu ganhar, você vai ser meu secretário XY. Não, ele está vendo a realidade e vira e mexe, a gente participa das rádios, das entrevistas, e há participações dos ouvintes, e eles falam, cara, esse cara falou um negócio que eu tô vivendo aqui. Outro dia a gente foi participar de um podcast em Jataí, e ele estava falando sobre a capacidade financeira do povo goiano, que é baixa, que tá deixando de comer carne vermelha, e o cara parou do lado e falou, cara, essa aqui é a minha vida. Então ele não tá desconectado da realidade, não, ele tá pisando no chão. Né? Então, parabéns. Queria só dar esse testemunho aqui da minha alegria de estar percorrendo com você. O meu recado final é muito simples, gente. Não adianta a gente reclamar. Ou você decide ser parte da solução, ou você vai continuar sendo parte do problema. Agora é hora da gente levantar as dúvidas, levantar os bons critérios e comparar. Você não é só um voto. Você é uma capacidade, você tem dentro de si uma capacidade de influenciar os seus amigos, sua família, de fazer um movimento muito forte. Você não tem ideia
da mudança que você pode promover dentro do estado de Goiás, apoiando a candidatura de alguém, de um projeto sério. Eu tenho convicção de que se você conhecer de perto o trabalho do Edgar aqui, você vai entender não só o que eu disse aqui sobre as capacidades pessoais, mas entender o projeto que ele tem para mudar a vida do povo goiano e o nível de entrega. Ele já fez vários convites e eu adoro ouvi-lo dizendo isso. Se você tem dúvida, vem cá caminhar comigo. Essa é a palavra do meu governador que promete ser o seu servidor. Então, meu convite é, venha, é hora da gente deixar de reclamar, vamos participar. A gente só vai mudar a política se a gente calçar as chuteiras e entrar pro jogo. Da arquibancada não muda nada. E vamos parar de falar que é tudo igual, que o partido não importa. Se você quiser saber mais sobre qualquer uma das questões que a gente colocou aqui, se você tem alguma dúvida sobre o que a gente está falando aqui, entre em contato com a gente. A gente está aqui disposto a conversar com qualquer pessoa, a gente se reúne em qualquer ambiente que seja possível uma conversa num nível de esclarecimento. Entre em contato conosco, venha participar. Você é fundamental nessa mudança para o Brasil que queremos e para o estado de Goiás também, que nós estamos buscando aí. Eu quero tudo novo. E você? Uau. Prazer tê-lo aqui, o PV. Vocês veem que é muito conteúdo, Paulo Vitor, um cara muito especial. É alguém que pode fazer diferença para o Goiás, pode fazer diferença pelo nosso país. Um cara preparado, um cara com o coração muito certo, muito correto. Então fica realmente esse convite para você acompanhar o PV, entender a história dele. E é isso. Você tem dúvida? Vem caminhar com a gente, vem andar, vem ver o preço que a gente paga, vem ver como é que a gente faz para poder fazer campanha. O PV tem pagado as contas do próprio bolso dele. Ele bate a bola, ele faz o escanteio, ele corta a grama, porque tem que fazer tudo sozinho, porque não tem recursos públicos. Eu tenho visto o esforço dele para se manter de pé. E assim, o PV é uma semente. É uma semente que foi plantada e está virando uma floresta. E não é diferente com você que está ouvindo a gente. A gente tem que parar de achar que a gente não tem como fazer nada, porque tem sim. E em especial do PV, eu acho que é um convite muito forte para os jovens. Né? A gente tem que se envolver, o jovem tem que se envolver, ele tem que entender o poder de transformação. Olhe bem o que o PV está fazendo. Né? O Paulo Vitor está na origem de toda a transformação. Ele faz parte de uma forma muito profunda, toda a transformação que o Partido Novo está tendo no Estado. É um dos caras que mais me impulsionou, que mais esteve do meu lado. Falou, cara, vamos fazer, eu estou do seu lado. Então, ele é uma semente que está virando a floresta. E você que está em casa também é uma semente poderosa e que nós precisamos de você. O Paulo Vitor precisa de você, porque o país nosso está caminhando para dias difíceis e nós precisamos mudar essa história. E eu tenho certeza que o caminho dessa transformação passa pelo Paulo Vitor. Então, obrigado, Paulo Vitor. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Partilhe isso, divulgue esse nosso podcast. Vai ser importante para a gente levar essa mensagem, levar esse recado para mais pessoas. Política não é todo igual, existe sim pessoas fazendo um trabalho sério, diferente, que está pagando preço, e você vai encontrar aqui no Tudo Novo Cast, tá bom? Um abraço. Um abraço, gente. Vamos tirar o título, hein?